Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live que conta com a presença de 3 grandes profissionais e também grandes amigos. 2 deles, parceiros de projetos, a Carla e o Marcos, e a Renata, cliente querida da G Global de muitos anos. Trataremos do tema defesa comercial, panorama atual e pós-pandemia. Queridos, quero muito agradecer a presença de vocês aqui, por aceitarem trazer o olhar do nosso dia a dia de trabalho, das nossas discussões, né, das nossas reflexões. Eu acredito que esse tema deve ser discutido com a profundidade e a clareza que lhe cabe. Então, vamos então para as apresentações. A Carla Borges é advogada e sócia da BFSA, Borges Furlaneto, e especialista em comércio internacional. A Renata Bley é diretora de Relações Institucionais da Braskem, e o Marcos Lima, economista, sócio da MA Consultoria Econômica. Bom, meus caros, sabemos que o momento exige aí muita sensibilidade, né? E a pandemia direcionou os recursos financeiros aí para buscar soluções e agendas mais emergenciais. Então, essa situação aí provocou no mundo uma reavaliação, né, e consequentes mudanças no cenário internacional, como a alteração daí do fluxo de comércio, as economias mais fechadas, medidas tarifárias, não tarifárias, as medidas protecionistas. E tudo isso causou e tem causado muita insegurança no mercado internacional. E mudanças nas cadeias, sem dúvida, cadeias produtivas em todo o mundo. Então, Marcos, eu gostaria já que você pudesse iniciar com esse olhar dessas mudanças do cenário econômico, também as consequências e, na medida do possível, uma visão de um pós-pandemia, né? E, claro, o que isso significa para a defesa comercial no Brasil. Por favor. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo convite. Eu queria começar contextualizando um pouco isso que você comentou, quer dizer, a gente fazer eu tinha pensado a gente fazer uma evolução das mudanças no cenário nacional de defesa comercial que já vinham em curso no atual governo, ver os impactos da pandemia e aí traçar o que já existe aí de indícios, com base nos indícios possíveis, a gente traçar aí um cenário pós-pandemia aí para a parte de defesa comercial. Só pontuando um pouco, no governo atual, a gente já teve algumas mudanças no que concerne a defesa comercial. A gente teve, na parte de antidumping especificamente, a gente tem um fortalecimento da análise de interesse público com uma coordenação dentro da SDCOM, funcionando na SDCOM. Já vinha uma discussão do governo anterior, e que nesse governo ganhou força, de um assento para o CAD na CAMEX, então também dando um pouco mais esse viés, um fortalecimento da análise de interesse público. E o que a gente notou nos últimos casos, muitos deles de revisão de final de período, foi um aumento na suspensão dos direitos, tanto por interesse público quanto pela aplicação do artigo 109 do decreto, que é a suspensão quando há dúvidas em relação à evolução futura aí das importações. Tá? No campo das tarifas, o que a gente já vinha verificando antes da pandemia é uma agenda de revisão da TEC, conduzida pela CAMEX, visando aí uma aproximação das tarifas de imposto de importação das médias globais. Não se sabe exatamente qual vai ser a metodologia adotada, mas essa é uma agenda. E a aceleração nos procedimentos de redução de alíquota de importação por abastecimento. Então, a gente já vinha em um cenário em que a gente tinha um pouco mais de dificuldade nas investigações antidumping por ter esse novo critério sendo analisado em conjunto, que é o interesse público, e reduções de tarifas. Com a pandemia, a gente teve uma série de medidas emergenciais, não só no Brasil, mas no mundo todo,
visando basicamente a facilitação ou dificultação de comércio internacional de produtos médicos e equipamentos relacionados ao combate da Covid. Tá? Então, quando você olha o mapeamento das medidas temporárias durante a Covid, o que a gente tem é um número maior até de medidas de facilitação de importação desses equipamentos e das EPIs para a área médica, e algumas medidas dificultando um pouco a saída desse mesmo tipo de equipamento. Tá? Além disso, a gente teve, para o Brasil especificamente, a gente teve os dois tipos de medida, né? Teve tanto medidas facilitando a importação de alguns medicamentos e de outros produtos importantes aí no combate à Covid. Então, teve algumas reduções de alíquota importantes que aconteceram aí durante esse período da Covid, e teve um pouco de três medidas, se não me engano, de dificultação de exportação de alguns equipamentos médicos para garantir o fornecimento aqui no mercado nacional. Isso de medidas diretamente relacionadas à pandemia. No entanto, quando a gente vai olhar para esse histórico, o que aconteceu, o que tem acontecido na defesa comercial e na agenda aí quando a gente olha tanto para o antidumping, quando a gente olha também para a discussão de tarifas, a gente vê muito pouca modificação na agenda que vinha sendo tocada desde o início do governo atual. Então, os processos antidumping continuaram a ser analisados, algumas medidas continuaram a ser algumas suspensas e algumas renovadas, mas um número de suspensões maiores do que a gente vinha observando nos governos anteriores. Houve uma consulta pública aí do SESEX, que ainda está em discussão, facilitando aí um pouco, mudando alguns procedimentos e facilitando um pouco a aplicação da suspensão por conta do artigo 109, que eu já comentei, e houve, bem recente, a indicação de membros do CAD para o GESEC, o Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, ainda sem direito a voto, mas dessa forma. E no campo das tarifas, a agenda parece ter permanecido a agenda de manutenção aí dos planos de redução das alíquotas de importação. Então, a gente não vê uma mudança clara ou uma adaptação na defesa comercial por conta da pandemia, em outros setores que não aqueles diretamente identificados como relevantes para o combate ao Covid. Tá? Então, o que a gente viu é uma manutenção das políticas que vinham sendo adotadas para a maioria dos produtos, só que a manutenção dessas políticas é um pouco contraditória com o que a gente vê da situação tanto da indústria, principalmente da indústria no país, quanto a situação internacional. Então, a gente vê na situação da indústria fechamento de postos de trabalho, mudança na trajetória de crescimento, aí atrasando em 2, 3, talvez até 4 anos o nosso crescimento, e que isso foi endereçado de uma forma pelo governo, tentando alguma desoneração tributária e flexibilização aí de regimes trabalhistas, mas isso não se refletiu, a princípio, ainda na defesa comercial. Tá? E o que causa muita preocupação, porque o mundo que a gente está vendo por conta da pandemia e o cenário que a gente vislumbra pós-pandemia é um cenário em que a gente vê algumas economias se fechando um pouco mais, a gente vê algumas medidas sendo investigadas e sendo adotadas em países como Estados Unidos, Índia. Então, a gente vê mercados importantes se fechando, a gente vê outros mercados discutindo reestruturação das cadeias de suprimento, quer dizer, tentando reduzir a dependência de insumos estratégicos, em especial insumos estratégicos vindos da China.
Então, a gente tem visto muitas discussões de reestruturação de cadeias, busca de novos fornecedores. E, nesse cenário, a economia brasileira fica ainda mais vulnerável, porque se a economia brasileira, na contramão do que a gente está verificando em outras economias importantes, em outros mercados importantes, começa esse movimento, continua esse movimento de abertura comercial, por um lado, e dificultação nas discussões antidumping com a questão de interesse público, a gente vislumbra um cenário em que a gente pode ter o Brasil passando a ser alvo cada vez mais do desvio de produtos que deixam de ser exportados para esses mercados que estão se fechando e que podem ser direcionados para o mercado brasileiro, para o mercado consumidor importante, certamente a preços aí bem baixos, a preços de dumping, intensificando o dano que a gente já viu na pandemia da indústria como um todo. Tá? Então, a preocupação importante por conta nesse cenário pós-pandemia, é o fechamento de outras economias e o redirecionamento natural de produtos para o Brasil, possivelmente a preços bem baixos, e aí prejudicando ainda mais o cenário da indústria. E a gente tem que lembrar, por último, que a conta da pandemia vai ser paga de alguma forma. Então, certamente, já tem discussões sobre criação de impostos, alteração de alguns impostos. A gente vai ter algum incremento tributário, algum incremento de tributos ao longo dos próximos anos para poder fechar essa conta da pandemia. Então, a gente vai ter uma indústria que já enfrenta os problemas do custo Brasil e de competitividade atuais, com os outros mercados se fechando, virando o Brasil um destino importante, aí um destino mais óbvio aí das exportações de outros países, e com talvez um incremento aí nos custos por conta de alterações aí tributárias que podem ocorrer no futuro. Então, eu vejo com preocupação o cenário da defesa comercial, por não ter visto até agora uma alteração, uma adaptação das políticas de defesa comercial a esse cenário da pandemia e ao cenário pós-pandemia que a gente está vislumbrando. Tá? Seriam esses os pontos que eu queria colocar. Legal, Marcos. Eu já vou te fazer uma pergunta. Uhum. Em relação à conjuntura internacional que está prevista aí para os próximos anos. Você acabou respondendo, você citou aí em alguns momentos, mas eu queria saber, ela é propícia para incremento de prática de dumping? Né? E como o Brasil ele vai se posicionar nesse cenário? O que você acha a respeito disso? Bom, como eu comentei, o Brasil é um mercado importante, então acaba virando num cenário em que boa parte dos países importantes vão numa direção, você ir na direção oposta, quer dizer, você tentar abrir mais economia, dificultar renovações ou aplicação de medida antidumping, você acaba virando o alvo preferencial desse tipo de prática, né? Pelo tamanho do mercado brasileiro. Então, a gente tem um risco grande, o posicionamento até o momento da política comercial, de defesa comercial brasileira não tem se alterado e não tem talvez se atentado para essa mudança na conjuntura internacional. Então, acho que é importante calibrar um pouco a política de defesa comercial e adaptar essa política de defesa comercial à nova conjuntura. Quer dizer, a política de defesa comercial não pode ser uma independente da conjuntura internacional, independente do que outros países vão fazer. Como economista, eu te digo, do ponto de vista macro, a ideia de redução de tarifas é excelente. A gente sabe que a redução do ponto de vista macro de tarifas é boa, gera aumento de eficiência. Só que quando a gente vai olhar para o ponto de vista micro, indústria a indústria, situação da indústria brasileira, é muito complicado esse tipo de movimento se ele não for casado
temporalmente com medidas de competitividade. Então, a gente vê até algumas discussões e algumas iniciativas em relação à competitividade, mas que não são não estão temporalmente casadas com as alterações de defesa comercial. Você tem impactos imediatos de defesa comercial, que impactam basicamente redução de receita da indústria, cobrança de preços mais baixos, margens mais espremidas, e você tem políticas de competitividade que podem se refletir só daqui a 5 anos ou até mais, que tentariam compensar um pouco isso com redução de custos. E você está fazendo isso de uma forma que não está bem coordenada, na minha opinião. Você tem um descasamento temporal muito grande. Você está reduzindo receita, mas a redução de custos vem lá na frente. Então, esse descasamento pode gerar um prejuízo ainda maior à indústria e um risco até de desestruturação de cadeias que são muito importantes para qualquer economia. Carla, já pega o gancho do Marcos e eu acho que aí está propício aí para você colocar aí já essas mudanças específicas atuais, né? Que são bem recentes na defesa comercial e que faz todo o que o Marcos colocou agora, trazer esse cenário mais técnico, né, para que as empresas possam entender isso, faz sentido para que a gente possa também trazer esse assunto de forma mais detalhada, entendimento, né, mais clara, para que as pessoas consigam discutir esse assunto e trazer uma pauta mais colaborativa no governo. Boa noite a todos. Alexandra, é um prazer o convite da AG Global, uma delícia estar aqui entre amigos, discutindo um tema que é o meu dia a dia, é um tema que eu adoro, porque no final das contas, o que a gente tem é uma discussão de Brasil, de política pública, de política industrial, e o que a gente quer para a nossa sociedade. Então, é um tema que me entusiasma sempre. Eu parto de uma palavra que o Marcos usou, que nós temos hoje um cenário de vulnerabilidade. Se antes tínhamos um cenário de sensibilidade, sensível, porque a economia brasileira estava começando a tomar fôlego até o começo do ano, a gente assistia uma retomada, a engrenagem começando a funcionar de uma maneira mais fluida, de repente veio a pandemia. Então, de sensível passou para vulnerável. E vulnerável no momento em que empresas tiveram que parar, contratos de trabalho foram suspensos, houve aumento de desemprego, e quando a gente olha para fora, isso também se repetiu lá, mas a gente olha para fora e vê segmentos da indústria que começaram a se reorganizar, como o Marcos falou, repensar suas cadeias globais para cadeias regionais, segmentos da indústria, siderúrgico, químico, maquinário, estocados, que precisam desovar essa mercadoria em algum lugar, e a gente vê uma série de ações governamentais protecionistas. Bom, defesa comercial não é protecionismo. Protecionismo são medidas de política pública que visam favorecer uma determinada atividade econômica, barrando importação ou criando dificuldade à importação e gerando uma vantagem competitiva para o seu nacional. Isso não é defesa comercial, isso é protecionismo. Defesa comercial é um instrumento legítimo e, como os americanos chamam, é um trade remedy, é um remédio de comércio. Porque no jogo de comércio, nada mais natural do que você lançar a mão enquanto empresa da estratégia que faz sentido para você acessar o mercado. E, às vezes, acessar o mercado significa derrubar o preço por um período, significa ter um apoio governamental, um subsídio. Isso é deslealdade, que não é ilegal, é do jogo do comércio, mas é desleal. E esse entendimento de deslealdade é um entendimento que vem da base das regras de comércio. Vem do GATT 47, vem dos códigos da década de 70 e chega na OMC de uma forma mais robusta, explicando de que se trata, de modo a ser regulado e usado de forma legítima pelos países. Então, defesa comercial é instrumento de neutralização, de equalização de valores
que artificialmente estão sendo praticados de forma baixa. Então, é um instrumento legítimo, à disposição da indústria, que deve ser usado de forma estratégica para a retomada de equilíbrio. É isso. O Brasil é um grande usuário dos instrumentos de defesa comercial. E quais seriam esses instrumentos de defesa comercial? O antidumping, que tem por função trazer para valores de mercado um preço que está sendo praticado de modo inferior ao que o país pratica na origem. E aí, o raciocínio existe um dumping, isso causa um dano para a indústria concorrente no país destino e se apresenta uma relação de causalidade. Um outro instrumento de defesa comercial são as medidas compensatórias a subsídios. Diferente do dumping, que é uma estratégia da empresa, o subsídio é um programa governamental, é um programa de governo ou de um órgão público que artificialmente dá uma vantagem competitiva para o produto a ser exportado ou para o produto doméstico para inibir exportações. Por fim, a gente tem salvaguardas, que na verdade não é um instrumento de correção de deslealdade, mas sim de ajuste de competitividade. O setor da economia está com dificuldade de competir, ele pede uma medida paliativa, temporária, para que ele faça ajustes e volte a concorrer. Extremamente legítimo, do jogo, o mundo todo pratica. Índia, Estados Unidos, China, europeus, os latinos todos, os nossos vizinhos na região, a Argentina é um grande usuário, nós somos usuários e devemos continuar sendo usuários. E não adotar o antidumping como um instrumento, como uma muleta, mas um instrumento de ajuste, de neutralização, ok? Bom, então, o que tem que ser feito? Não é deixar de praticar a defesa comercial, mas praticar a defesa comercial de uma forma estratégica, para os setores, para as indústrias que realmente necessitam. Porque o que está em jogo quando a gente fala de defesa comercial? O que está em jogo são os 20 indicadores que a gente analisa no questionário, né, Marcos, né, Renata? Produção, venda, capacidade, geração de emprego, todos os indicadores financeiros da empresa, projetos de investimento, inovação tecnológica, é isso que está em jogo. O presente e o futuro da nossa indústria. Então, defesa comercial é um instrumento legítimo. Bem, mas junto à defesa comercial, para equilibrar um pouco essa conversa, existe a figura do interesse público. E o que é o interesse público? O interesse público é uma menção que tem lá no no acordo antidumping, que diz que, por razões de interesse nacional, ainda que haja mérito técnico, o interesse público pode justificar a não aplicação de um instrumento de defesa comercial. Bom, o que a gente assistiu no Brasil, né, nos últimos anos, né? Tentativas, erros e acertos no uso dessa expressão interesse público. Se ao longo da história interesse público representava uma caneta, mais recentemente interesse público se tornou um processo extremamente técnico. E o que a gente assiste mais recentemente, desde a última mudança, que é janeiro deste ano, é transferir uma questão de avaliação ampla e política, o interesse nacional, ou seja, uma caneta, para uma análise técnica com vieses de concorrência interna. E aí a questão que surge é, a função do interesse público da defesa comercial é privilegiar a defesa da concorrência ou é fazer um ajuste de fronteira no preço do produto que está chegando aqui? E essas questões têm trazido uma série de preocupações, porque o que a gente vê é transferir da discussão política e mais ampla, macro, para a caneta técnica, a possibilidade de uma recomendação no sentido de que existe mérito para a defesa comercial, mas não vamos aplicar não, porque isso pode causar um problema. Então, não vamos aplicar, vamos suspender e vamos ver como o mercado se comporta. E aí a questão que a gente coloca é,
Isso é técnico, isso é político, antes do instrumento ser aplicado, é válido esse raciocínio que, e se pode dar problema, se for aplicado, quando aplicado. Então, na minha percepção, o que a gente assiste com relação à defesa comercial vis-à-vis o uso do interesse público ao longo dos últimos anos são medidas de tentativa e acerto, de como usar a defesa comercial, como aplicar a defesa comercial, que é uma medida de ajuste de fronteira, é uma medida técnica, e o receio de que isso vá causar um problema que ainda não está configurado. Então, o meu ponto de reflexão é: será que não faz sentido aplicar, entender como o mercado se comporta, depois reavaliar? Porque existe mérito técnico, existe um problema que já dura 5 anos. Ou, por uma questão de cautela, tem mérito técnico, tem um problema de 5 anos, mas não vamos aplicar não, porque pode causar um problema. Então, é essa reflexão que se coloca. São questões muito, muito complexas, porque discutindo no macroeconômico, a gente fica no plano conceitual. Agora, quando a gente chega no químico, no têxtil, no máquina, nos setores da economia, na vida da indústria, na cadeia, essa discussão ela fica muito perversa, porque você tem um problema que se arrasta por 5 anos, uma oportunidade de correção e o receio de causar um problema justifica a não correção do problema. E vamos lembrar mais uma vez, defesa comercial é para fora. O interesse nacional, o interesse público, seria uma outra análise com outro viés. Então, apenas pontos para reflexão para a gente começar a nossa conversa. Então, recapitulando, temos um cenário de vulnerabilidade. O mundo todo estocado e se fechando. Esses produtos que estão estocados precisam ser destinados para algum lugar. Países que abrem o flanco e representam mercados atraentes como o Brasil podem sim ser um destino atraente. Já que eu estou estocado, eu preciso pelo menos aliviar o meu custo. Vou jogar o preço lá embaixo e vou mandar volume. Então, é algo a se cuidar. Se pensar, temos um cenário de vulnerabilidade, um mundo se fechando e temos uma medida de proteção. Em paralelo, temos uma condução macroeconômica de um viés mais liberal, de abertura. Sem dúvida, pelo olhar econômico, faz todo sentido a abertura e é necessária uma revisão da TEC, e tem produtos que estão com a alíquota alta, que não tem produção nacional. Isso precisa ser feito, isso é política industrial. Agora, abrir mão de um instrumento legítimo que pode socorrer setores da indústria que mais precisam nesse momento, minha percepção é algo um pouco temerário. Então, defesa comercial não é muleta, não é apoio, é medida de ajuste, é um remédio para quem está sofrendo, que deve ser usado de forma calibrada. Alexandre, eu não sei se eu falei de mais ou de menos, mas deixa eu até já aproveitar e colocar nesse ponto uma questão para você também. Então, pelo que você colocou aqui, eu posso entender que a gente pode entender que essas mudanças no método de se proceder à avaliação de interesse público, a gente pode entender que o processo de antidumping se tornou mais difícil, correto? E nessa nova dinâmica, para quais temas a indústria está peticionando deve estar atenta, então? Antes de tudo, a gente precisa ter um caso que pare em pé. Precisa de grande volume, chegando no Brasil, pelo intervalo dos últimos 12 meses, um pouco mais, a um preço baixo. É necessário reunir indicadores de dano, de dificuldade da empresa, e há uma lista de quase 20 indicadores: queda de produção, aumento de capacidade ociosa, aumento de estoque, queda de venda, se exportava, não exporta mais, indicadores financeiros se deteriorando, investimentos planejados que não aconteceram. Tem uma lista grande, a empresa tem que sofrer. Então, volume a baixo preço e
e dano por um período de, no mínimo, 5 anos. E os problemas devem decorrer única e exclusivamente da concorrência estrangeira. Não é custo Brasil, não é logística, não é ineficiência, não é falta de tecnologia. Okay? Esses são os requisitos: dumping, dano e uma relação de causalidade. Okay. Reunido esses elementos, você tem um caso. E aí é um processo. Aí é do jogo, aí é a dialética, é o contraditório, é a cadeia que vem para o processo como parte interessada. Aí, difícil dizer como a coisa vai se desdobrar, mas esse é o pontapé inicial. Legal, Ká. Então, vamos falar de parte interessada. Renata Bley. Queria que você colocasse um pouquinho a sua percepção, então, aí dentro do que o Marcos e a Carla colocaram, e aí você olhando como parte interessada desse processo, por favor. Obrigada, também agradecer o convite. Obrigada pelo convite global, também é um prazer com você, com a Carla, com o Marcos, com a Adriana também nos bastidores do PPP. Vamos lá. Eu não tenho, acho que depois do que os dois colocaram, aqui a gente está meio que pregando para sentido, né? Todo mundo aqui nesse grupo, eu acho que tem uma posição muito alinhada, muito parecida, porque todos estamos aí padecendo do mesmo mal e das mesmas dificuldades, né? Do lado da indústria, o que eu posso falar um pouco diferente, né, que a turma trouxe? A indústria, olha aí, nós somos um usuário do sistema, né? Eu trabalho, né, na Braskem, uma indústria química, é um dos maiores usuários do sistema comercial, tanto no Brasil quanto no mundo. Boa parte dos produtos são commodities, então tem essa natureza aí. Ô, Rê, Oi? Rê, o seu áudio está um pouco falhando. Deixa eu ver se eu colocando um fone melhora. Isso, acho que pode melhorar sim. Só um segundo. Quando eu estou com fone, fica ruim, o fone melhora. Quando eu estou sem fone, fica ruim, vamos pôr o fone. Assim. São tempos de que nós estamos passando, né? Não tem jeito. Vamos adequando aí. Fica tranquilo. Tá Nós já estamos com mais ou menos, só para informar vocês, com mais ou menos 35 minutos de live. E a gente tem mais uns 15 minutinhos aí para poder conversar sobre o tema, tá bom? Vê se melhorou o áudio dessa forma. Melhorou bem, melhorou sim. Então, tá bom. Então, não sei se eu preciso repetir o que eu falei, mas só tentando trazer, então, uma perspectiva um pouco diferente. O setor químico é um grande usuário do sistema globalmente, né? Eu acho que todo esse cenário que está acontecendo, a indústria, eu não preciso falar em nome da Braskem, nem em nome do setor químico, eu acho que, né, como indústria, como produtora, a gente sempre vai precisar do apoio dos advogados, né, trabalho que a Carla e o Marcos fazem também brilhantemente. Esse apoio é fundamental, né, até porque várias cabeças conseguem pensar melhor juntos em uma estratégia, e no momento a gente tem precisado de muita cabeça, muita inteligência e muita estratégia para conseguir navegar aí nessas águas turbulentas, né? Como eles disseram, acho que a indústria, ninguém é contra a abertura comercial, né? Mas eu tenho uma opinião pessoal, eu não acho que o Brasil é fechado, eu acho que tem alguns setores que são mais, tem algumas questões históricas, sim, mas a gente tem aquele famoso custo Brasil, que eu não vou me estender aqui, senão eu gasto todos os nossos minutos finais falando só de custo Brasil e todo mundo conhece, né? Então, o setor se posiciona abertamente favorável à abertura comercial, desde que os gargalos do custo Brasil sejam aí direcionados e endereçados, coisas que algumas coisas o Brasil evoluiu nos últimos anos, com certeza, né? Para além de ideologia partidária, de esquerda, direita, de centro, tem reformas importantes, alguns avanços nós conseguimos, mas o grosso do custo Brasil permanece, né? Então, como a Carla disse, defesa comercial não é protecionismo, né? É um remédio, como ela disse, contra práticas desleais de comércio e que acabam acontecendo nesse momento, como a Carla também trouxe, e até potencializado pela coisa da pandemia, como o Marcos também disse, de várias empresas. O mundo ficou muito bagunçado no momento, né? Tem setores que estão totalmente parados e outros estão em recorde de vendas históricas. Então, assim, até a gente conseguir se acomodar, entender esse cenário, não há previsão, ninguém conseguiria acertar essa previsão e a gente não consegue prever o curto, médio prazo, né? Mas a indústria sente uma grande insegurança, né, Alexandra? Tudo
de novo, ninguém é contra a abertura comercial, mas sem a gente ter o devido debate, né, sem a gente conseguir ter acesso, né, simplesmente soltar uma consulta pública não é debate, né? Você soltar uma consulta pública e as empresas, os indivíduos, as associações se manifestam e depois você não tem um debate legítimo daquilo, você não sabe o que vai sair daquilo, que resultado que tem. Então, isso gera uma grande insegurança jurídica, né? Eu acho que o nosso setor tem tido uma grande dificuldade de diálogo, no sentido não ninguém tem dificuldade de marcar audiência e ser recebido virtual ou presencialmente, né? Não é essa a questão. Mas a questão é que a gente perdeu um pouco da racionalidade que era conhecida no processo, né? Então, historicamente, de novo, para além de questões ideológicas, por muitos anos, o Departamento de Defesa Comercial foi reconhecido internacionalmente como um órgão referência no Brasil, justamente porque aplicava os conceitos, os critérios dos mecanismos de defesa comercial de maneira muito coerente, né? Era até reconhecido por ser relativamente até conservador frente a outros países, né? Mas se tinha clareza das regras do jogo. Quando você não tem clareza das regras do jogo, a gente tenta, de todas as maneiras, puxa o histórico de decisões desde a entrada do novo governo, tenta entender qual é o racional, que decisões foram tomadas com base em quê, para tentar construir uma lógica, e a gente não consegue chegar nessa lógica, né? Então, isso é muito preocupante. Como o Marcos trouxe, você ter decisões, nós temos um caso, é público, está no Diário Oficial, é isso que a Carla disse, são anos de trabalho, né? Você tem o mérito reconhecido, a gente gasta muito homem e mulher hora, né? E levanta dados, isso não é um processo barato, é um processo custoso para as empresas, né? E você tem o mérito, mas aí nem é por interesse público, nesse caso você tem o artigo 109, então ficou muito bagunçado, né? A gente vive um momento, como a Carla disse, especialmente países referência, vamos dizer assim, em termos de comércio, né? Vamos trazer o exemplo dos Estados Unidos. Historicamente, também não tem a ver com o momento, quem está no poder no momento, né? Historicamente, os Estados Unidos são um país nacionalista, não vou nem entrar no protecionista, né? Quando é do interesse deles, ignora-se as regras da OMC, ignora-se qualquer acordo, ignora-se tudo e definem-se sobre taxas infinitamente acima do teto da OMC, né? E tá lá a vida, porque também entrar com painel, questionar, é muito mais caro, é demorado, é custoso, e você tem uma dificuldade de resultado prático, né? Então, um exemplo, os Estados Unidos, quando querem, vão lá e colocam uma sobretaxa de 250% no produto X. E a gente aqui acaba sendo penalizado, né, com um entendimento equivocado de que defesa comercial é uma medida protecionista, prejudicando as empresas nacionais, né? Então, eu concordo muito aí com o que, como eu falei, a gente está aqui num grupo pregando para convertido, né? Mas é a indústria, no fim do dia, como você disse, que sente o calo apertar, né? O sapato apertar. Porque é o setor produtivo aí que gera emprego, que gera arrecadação, né? A gente que sente esse movimento da entrada aí forte de outros produtos. E eu acho que o grande ponto hoje é essa insegurança jurídica. Acho que essa é a principal angústia, o principal motivo de raiva, o principal, assim, a gente não consegue ter um planejamento do que vai acontecer no futuro, né? Então, a própria estrutura do governo hoje dificultou, né? A gente tem esse Ministério da Economia que ficou gigantesco. Antes você tinha, do ponto de vista aí de democracia, né? Uma Camex dividida com ministérios, cada um com um voto. Hoje a gente tem uma Camex que o Ministério da Economia tem 4 votos, só ele. Então, aonde está a homogeneidade de tratamento, né? Difícil. Daí você tem a questão do interesse público, que sempre foi conceitualmente uma zona cinzenta, né? O que é interesse público? Depende, né? E aí agora você tem artigo 109, que já não é uma novidade, mas está sendo aplicado. E daí agora você tem o CAD como membro consultivo, por enquanto. E daí você tem consulta pública que você não sabe o que vai sair. Então, assim, fica difícil a nossa vida, né? Fica difícil. Eu tenho um ponto aí que a Carla trouxe, né? A questão antidumping não é muleta. Claro que nós concordamos com isso, mas vou trazer só um ponto aqui. Nós temos, é o caso até da Braskem, uma medida antidumping vigente, que é uma das mais antigas aí do mundo. Não é a mais, existem outras mais antigas, mas a gente tem uma que é bastante antiga. Isso só para fazer o ponto de que justamente não é para ser uma muleta, né? Se ela vem sendo reaplicada,
é porque a gente consegue comprovar todos os pontos que a Carla trouxe e, principalmente, o país, não é necessariamente a empresa, o país não consegue endereçar as questões estruturantes dele, para que a gente possa competir em pé de igualdade com os outros, né? Então, esse é o grande ponto, que o Brasil está atrasado em muitas décadas, né? Nos investimentos, a infraestrutura, numa reforma tributária, daqui a alguns anos a gente já vai ter que ter uma reforma previdenciária novamente, os custos de matéria-prima muito altos em todos os setores, e isso gera um efeito em cascata muito difícil de solucionar, né? E é isso, com as empresas aí de fato estocadas, a Braskem está voltando, aí o setor químico de forma geral está voltando a operar nas taxas mínimas aí na normalidade de antes da pandemia, né, no balanço, mas o mercado está completamente bagunçado. Então, é um ponto de preocupação, né, as decisões que vêm sendo tomadas aí no contexto. Como eu disse, o setor químico tem várias medidas vigentes em processo de renovação aí nesse momento e nos próximos anos, e que a gente tem que olhar com bastante atenção. Acho que a pior preocupação do ponto de vista de indústria produtora é a insegurança jurídica, a insegurança do cenário, não saber com que regra do jogo a gente tem que jogar, né? Acho que esse é o principal ponto. O Brasil foi, acho que, o único país até o momento que está trabalhando em casos contra a China, por exemplo, considerando a China economia de mercado. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum. Né? E o Brasil está fazendo. Então, é difícil trabalhar nesse cenário, mas seguimos aí na luta, né? Nós não temos a opção de não fazer nada, então vamos participar de live, vamos fazer seminário, vamos colocar notícia no jornal quando for possível, vamos mobilizar as entidades, vamos seguir buscando diálogo e vamos responder às consultas públicas que saírem, né? E vamos seguir buscando diálogo com as autoridades, mas sabendo que hoje é muito difícil, esse é um tema árido, esse é um tema que não é para qualquer pessoa, né? É só para os iniciados de fato, quem tem isso no dia a dia conhece muito, não dá para conhecer mais ou menos, né? E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas o cenário não é animador, é um cenário preocupante. É esse que acho que é o principal ponto aí do lado da indústria. Eu ia te perguntar isso, né, com relação a um pouco de futuro da defesa comercial no Brasil, né? Qual a sua percepção aí do setor produtivo aí em relação a isso? E também, a gente sempre até comentou, vamos fazer live, vamos colocar isso, né, cada vez mais a gente entender isso, esse é o objetivo do que a gente está fazendo aqui. Mas, de uma forma geral, como que você vê isso? A gente vê algumas entidades se mobilizando, né, nesse tema e fazendo um belo trabalho, mostrando aí, tentando trazer argumentos e elementos técnicos para compor todo esse cenário que a gente está colocando aqui. Mas o setor produtivo, como que você vê de uma forma geral, né? Não específico a um setor químico, mas enfim, que você tem escutado aí da indústria, como que o Brasil está lidando isso na indústria com a defesa comercial? Acho que a palavra é preocupação mesmo, Alexandra, né? Por tudo isso que eu trouxe, que os colegas expuseram também, acho que hoje a principal, eu falei, é a falta de um debate, né? De um diálogo de fato coerente, onde as partes trocam ideia e não tem nenhum problema o sistema ser aprimorado, nada está tão bom que não possa ser sempre aprimorado, né? Mas é ter essa troca, de fato. E hoje a gente não vê essa troca, a gente, setor produtivo como um todo, né? Essa troca inexiste, né? A Carla atende clientes de um setor diferente, o Marcos também. O que a gente vê é isso, as associações debatem entre si. Eu acho que o grande ponto é um cenário de preocupação, porque o que a gente vem vendo nos últimos 2 anos, eu posso falar sem nenhum problema, é um desmonte do sistema de defesa comercial brasileiro, dessa referência que eu trouxe, né? Eu não consigo ver hoje essas mudanças todas como benéficas, eu vejo um enfraquecimento do sistema no Brasil, né? E quem ganha com isso? Os grandes produtores lá fora que vão poder entrar com produto aqui tranquilamente, né? Quem perde? A indústria nacional, né? Que às vezes até também pode ser uma multinacional e de outras bandeiras, não se trata de ser empresa brasileira ou não, né? Mas acho que o grande ponto é esse, não existe o debate para uma troca fundamentada de ideias e uma busca por melhores práticas. Hoje, infelizmente, o que nós percebemos é um debate mais ideológico, é um debate mais raso, é um debate limitado a algumas pessoas que têm a caneta, né? Infelizmente, como eu falei, o Ministério da Economia ficou muito grande,
todos nós, né, lemos aí jornal, inúmeras mudanças de cargos relevantes desde o começo do governo. Então, quando a gente começa também a criar um canal e debater, explicar a importância, você já tem uma mudança de cadeira, uma mudança na estrutura, né? Quando a gente fala até macro, não só de defesa comercial, mas das questões profundas de competitividade dos setores, né? Então, fica difícil, a gente está sempre remando contra a maré, né? Acho que a palavra que resume a sensação de futuro, né, o sentimento do que vem pela frente é de muita preocupação. Bom, Rê, obrigada. A gente já está caminhando aí para uns 5 minutinhos. Eu vou pedir para vocês colocarem um pouco as suas considerações finais, se vocês quiserem complementar um pouco do que a Renata colocou, para a gente já finalizando aí a nossa live. Mas é isso, né? Falar. Vamos falar, e para a gente poder deixar esse ponto cada vez, não só como a Renata colocou, não na questão da defesa comercial especificamente, mas de tudo, né, que a gente tem passado, a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, para que a gente possa ter ações mais estratégicas, estruturadas para um futuro melhor, né? Marcos, comecei com você, começo com você também. Ok, bom, como a Renata falou, nossos discursos são bem alinhados, até porque acho que todos nós enfrentamos os mesmos problemas e já vivemos há muitos anos aí na defesa comercial, né? Acompanhamos todos os períodos da defesa comercial no Brasil e realmente a gente vê acho que a questão fundamental que fica para essa reorganização aí do sistema de defesa comercial é que estruturar melhor ou estruturar bem o interesse público, por exemplo, não significa desestruturar todo o restante da análise da SDCOM. Você enfraquecer um lado da SDCOM e fortalecer o outro. Você está tentando casar duas análises que são complicadas e colocar na balança duas coisas que são difíceis, mas eu tendo a concordar aí com a Renata. A gente já viu uma SDCOM muito mais bem equipada, quer dizer, com muito mais pessoal, muito mais preparada, com mais recursos para poder conduzir esse trabalho que não é fácil de análise de dumping. E a gente vê hoje os recursos que são escassos tendo que se dividir ainda com uma nova estrutura de interesse público e que a gente não sabe muito bem, e acho que até a gente chegar, já tem alguns anos a discussão de interesse público e a gente não sabe até que ponto, como isso pode ser usado de forma totalmente correta e menos indolora aí, né? Claro que tem casos que são muito claros que o interesse público deve prevalecer, mas ele não deve ser aplicado sempre, nem é necessário que ele seja investigado sempre ou quase sempre, né? Então, a gente tem aí uma necessidade de reestruturação da defesa comercial, que acho que passa um pouco por retomar aí um pouco a estrutura que tinha um pouco também dos princípios e de debate que sempre houve ali dentro e que realmente agora a gente vê uma orientação muito mais voltada aí para dificultar aí as questões de antidumping e de defesa comercial em geral, aliada a essa questão de redução de alíquotas de importação, que são dois movimentos muito complicados para a conjuntura atual. Vai lá, por favor. Bom, acho que, como já foi dito aqui, vivemos tempos difíceis. E em tempos difíceis, em águas turbulentas, o que a gente precisa, e a Renata foi muito feliz nas expressões, a gente precisa de diálogo aberto e fluido. E a gente precisa de regras claras do jogo. A falta de comunicação que a gente tem assistido e a mudança abrupta de regras, o diário oficial é sempre uma surpresa, a gente nunca sabe o que vem. Isso dificulta muito, e não dificulta a vida da indústria, a vida do governo. O que está em jogo aqui é o Brasil. É tecnologia, é investimento, é emprego, é geração de PIB. Então, não tem mais muito o que dizer. A gente precisa de diálogo e a gente precisa de regras claras. E menos dificuldade. As dificuldades já estão dadas. Não tem por que dificultar mais o jogo. E é o que a gente tem visto nos últimos tempos.
criação de mais dificuldades. Acho que é por aí. Renata, você quer colocar mais alguma coisa? Dentro do que você... Pois não, vai lá. Não, era isso mesmo. Você quer colocar mais uma? Sei que você... Eu acho que o desafio, né, de novo, né, todos nós aqui estamos aliados, acho que o desafio para nós é tentar... Eu sei que todos nós, individualmente, ou nos nossos processos, ou nas nossas entidades, ou junto vocês com os clientes, e a gente com os escritórios que nos apoiam, acho que o desafio é pensar, de fato, como é que a gente consegue potencializar isso, né? Esse é um tema difícil, né? O próprio jornalista tem dificuldade, né? A gente brigou aí no final de 18 fortemente por um espaço na mídia, através ali da nossa entidade setorial, da ABQIM, mas é muito difícil, né? O nome já não ajuda, que defesa comercial, para quem quer falar que é protecionismo, prato cheio, né? A defesa, então, não, nada a ver. Aí você já tem que... Ó, a Carla gastou, foi super didática, falou super bem, mas a gente já começa devendo a explicação, para separar o joio do trigo, né? Acho que o desafio para nós, coletivamente, eu já tentei isso no passado, não consegui sozinha, mas quem sabe com os colegas, né? Eu acho que a gente tinha que tentar, de fato, criar uma onda maior de pressão mesmo, né? Nós tentamos via biquim contra as entidades, mas aí esbarra que alguns pontos dentro do processo todo que não são unânimes, e um entende de uma maneira, outro entende de outro, mas se a gente não se unir, a gente vai continuar nadando contra a correnteza, né? Então, acho que o desafio é como é que a gente pensa fora da caixa para atrair atenção, ganhar espaço para esse debate, né? De maneira mais macro do que o que a gente já vem lutando aí diariamente, né? E essa outra questão, como tentar unir os diferentes setores, né? Para também buscar de maneira coletiva ter um pouco mais de voz, de espaço para esse diálogo profundo que é necessário nesse tema, né? Legal. Diálogo, colaboração, né? Me parece claro que a defesa comercial deve ser considerada como estratégia de interesse no Brasil, para não expor o país num comércio predatório, né? Nesse momento aí que a gente está passando tão complicado, né? E a intenção internacional é um pilar, vocês todos colocaram, na política comercial. E por que não a defesa comercial ser o outro pilar? A gente tem que olhar como um todo. Então, eu deixo esse ponto também de reflexão, com mais esse desafio aí que a Renata colocou aí do diálogo, de a gente poder falar cada vez mais. E a gente está aqui para isso, né? Como prestadores de serviços, né? Como prestadores de serviço, a gente tem o dever de trazer cada vez mais a informação de forma clara e poder auxiliar a empresa, trazendo a nossa visão e buscando aí, como a Renata colocou, o Marcos e a Carla, trazer esse diálogo mais presente na vida de todos. Então, mais uma vez, então, agradeço a presença de todos vocês. Foi um prazer ter vocês aqui na live. Nós somos aqui, até no meio da conversa, chamei a Renata de Rê, a Carla de Cá, o Marcos eu não chamei de Marcos. Mas somos amigos, né, fora do trabalho também, e temos aí essas discussões aí sempre, e o que a gente procurou hoje fazer foi trazer isso à pauta para que a gente possa cada vez, como eu disse, falar mais. Então, agradeço mais uma vez e a todos que acompanharam a gente até agora. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau.